Bem, povo abençoado novamente, focando na profecia que se cumpriu, a profecia que eu dei quando o Senhor me envia os seus mega profetas para ir e defender Israel. A profecia recente, você vê o cumprimento, como está se desenrolando muito seriamente. Ele diz aqui, aviões F-35 israelenses de combate entram no espaço aéreo iraniano para drills secretos. Lembre-se que naquela profecia eu mencionei os drills, os exercícios, e os fighters, aviões vêm da Marinha. Eles são aviões da Marinha, então eles partem dos porta-aviões e vão diretamente em sérios exercícios, drills. Então, há tanto que eu escondi lá que eu não disse naquela profecia, que é escondido, é confidencial entre o Senhor e os seus profetas e Israel também. Então, você vê, para a defesa de Israel, novamente, o Senhor leva os seus servos todo o caminho até Israel. Toda aquela noite eu estava em Israel, vendo como os caças israelenses, os aviões de combate israelenses estavam vindo da marinha israelense, significando que eles estavam vindo do navio, o navio de guerra. E eles estavam envolvidos em sério dogfight, um exercício tipo dogfight. E depois disso, você vê, porque é uma profecia que eu dei velada em parte, o Senhor me leva ao Irã, então eu desligo a internet deles. Então eu disse para vocês, eu estou falando de forma velada, eu desliguei a internet deles de forma que eles não podiam se comunicar. E eu vejo que os computadores deles ficaram em branco. Essencialmente, o que eu estava falando lá, agora eu posso abrir um pouco mais. Eu pude desligar o sistema de radar deles, então eles não foram capazes de detectar os aviões de combate israelenses. Então eu estava defendendo os aviões de combate israelenses para que eles não fossem vistos. Naquela profecia, foi isso que eu quis dizer quando eu disse, falando de forma velada. Mas vocês veem agora os desdobramentos se movendo muito rapidamente, aquela profecia se cumpriu. E ele disse, isto são breaking news aqui, vocês veem, isto é da Índia, o Hindustan Times, ele diz, aviões de combate F-35S israelenses invadem o espaço aéreo iraniano para exercícios secretos. Lembre-se que na profecia eu mencionei exercícios e o Senhor usa os seus servos como os defensores de Israel. Então, ele nos leva até o Irã e nós podemos desligar o sistema de defesa aérea, o radar deles. Então, eles não puderam detectar Israel e nós fazemos isso para poder proteger os aviões de combate israelenses, os aviões de combate israelenses, os aviões de ataque alfa que foram enviados lá. E vocês veem aqui que o Times of Israel diz, ele diz, relatório, F-35S israelenses penetram no espaço aéreo iraniano repetidamente durante exercícios de guerra. Então, exercício de guerra, então agora você vê a palavra drill, exercício, agora você vê essa palavra em cada notícia. Então, este é o Times of Israel, ele diz que F-35, os aviões furtivos penetram no espaço aéreo iraniano em várias ocasiões nos últimos 2 meses, informou uma agência de notícias saudita na quarta-feira, enquanto Israel intensificava sua retórica contra um acordo nascente para reviver o acordo nuclear de 2015 entre Teherã e potências mundiais. O relatório não verificado
no Aleph, com sede em Londres. Você sabe que Aleph é a palavra A no alfabeto hebraico. Então, o relatório não verificado no Aleph, com sede em Londres, disse que os jatos escaparam com sucesso dos radares russos e iranianos durante os exercícios. Foi isso que eu quis dizer quando o Senhor me levou para desligar a internet. Por isso que eu disse que eu estava falando de forma velada, porque eu essencialmente desliguei o sistema de radar russo que defende os iranianos e os sírios, e também desliguei o sistema de radares iraniano para poder esconder os aviões de combate israelenses para que eles pudessem vir para dentro do Irã sem serem detectados. E é por isso que eu disse naquela profecia que eu estou falando de forma velada, o relatório não verificado em Londres, no Aleph, disse que os jatos escaparam com sucesso. Eles escaparam dos radares russos e iranianos durante os exercícios dos drills. Novamente, a palavra é drill, exercício. E você vê ela sendo repetida através de toda a mídia. Drills, exercícios. Drones e navios tanque de reabastecimento no ar também foram relatados por terem participado dos exercícios maciços. Vocês viram agora, é destes exercícios que eu estava falando, drills. Ele diz que até mesmo drones e navios tanque de reabastecimento no ar também participaram dos exercícios. E ele diz que eles invadiram o espaço aéreo iraniano. Você vê que naquela profecia o Senhor enviou os protetores, os defensores de Israel para desligar os radares. Então, imediatamente assim que desligamos o sistema de radares, nós protegemos os aviões de ataque israelenses de tal forma que os aviões de ataque israelenses puderam entrar profundamente no espaço aéreo iraniano sem serem detectados. Os F-35, os aviões de ataque furtivos, esta é a nova geração dos caças F-35 e eles também foram capacitados. Porque o que acontece é que quando Israel os compra dos Estados Unidos, Israel essencialmente os modifica de forma que eles possam evitar o reabastecimento no meio do ar nesta missão. Porque esta é uma missão do tipo Alpha Strike, como se eles tivessem que ir na velocidade de um relâmpago muito rapidamente como um raio. Então não há tempo para reabastecimento no meio do ar. Mas, de qualquer forma, vocês viram que estes drills envolveram também reabastecimento no ar e também os drones, esses novos drones que carregam armas nucleares. Então, isto está trazendo a guerra entre Israel e o Irã muito próximo. E eu sei que Benny Gantz, o ministro da Defesa, está viajando para Washington, DC, nesta semana. Provavelmente ele vai informar o Pentágono antes de lançar esta guerra. E ele diz aqui novamente que drones e navios tanque de reabastecimento no ar também participaram no exercício drill massivos. Lembre-se que a profecia dizia drills. Então, cada jornal está dizendo drill, drill, drill. De acordo com Aleph, Israel e os Estados Unidos também realizaram exercícios secretos sobre o Mar Vermelho, simulando um ataque. De acordo com Aleph, Israel e os Estados Unidos também realizaram exercícios secretos sobre o Mar Vermelho, simulando um ataque ao Irã a partir do Mar Vermelho e pelo ar, e apreendendo navios de guerra iranianos. Isso é tudo dentro dos exercícios drills massivos. E lembre-se da profecia que eu dei em 2005. Há 2 mísseis que vêm e atingem 2 instalações nucleares no Irã, especialmente aquela que fica no pé da montanha. Mas desta vez eles vão atacar todas elas.
Natan, tem uma outra que chama God ou algo assim, até mesmo as subterrâneas serão atacadas muito severamente. E eu acho que eles vão atacar com armas nucleares, porque a explosão é inacreditável, é uma explosão nuclear. Então, este é o The Times of Israel, e há também uma outra reportagem aqui, que é Eurasia Times. E diz o seguinte, ele diz: caças furtivos F-35 israelenses invadiram o espaço aéreo do Irã, escapando dos poderosos radares russos e iranianos. Então, vocês veem o papel dos profetas de Yahweh, os megaprofetas de Yahweh. O papel deles foi desligar o radar, os radares russos, para que não detectarem os aviões de ataque alfa israelenses. E para que os radares iranianos não detectassem os furtivos, suicidas, aviões Alpha Fast Force, aqueles que vão na frente e atacam. Então, ele diz, nos últimos 2 meses, caças avançados de quinta geração F-35 da Força Aérea de Israel penetraram repetidamente no espaço aéreo iraniano com sucesso e escaparam dos radares russos e iranianos, e formou um meio de comunicação saudita na quarta-feira. Ele diz que eles foram profundamente no espaço e foram bem-sucedidos e não foram detectados. Lembrem-se daquela profecia que eu disse, que eles reportaram de volta bem-sucedidos, de volta à base, bem-sucedidos. Então, novamente, os profetas, que são os defensores de Israel, começaram a outra fase da sua missão. A primeira fase é preparar a Igreja de Cristo para a vinda do Messias. E a segunda e mais importante razão pela qual eles vieram é para defender Israel e preparar o povo de Deus para agora receber o Messias judeu, para receber o Messias quando ele vier, para preparar o povo de Deus para o glorioso reino de Deus. Então, esta segunda fase, vocês podem ver que está se movendo rápida e furiosamente. Então, isto só pode te dizer que o Messias está vindo. Vocês precisam se preparar. O tempo para a Igreja dos Gentios entrar na glória no reino de Deus agora chegou mais perto. Aqueles que têm ouvidos, que vocês possam ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo. Aqueles que são sábios, que vocês possam ouvir e escutar o que o Senhor está dizendo. Obrigado, Todarabá. Amém. Povo abençoado novamente. Eu posso abrir um pouco mais agora sobre este tremendo desenvolvimento que está acontecendo entre Israel e o Irã. Eu agora posso abrir um pouquinho mais, muito mais. Eu me lembro que em um ponto, agora, o profeta do Senhor, um deles, teve que usar uma bicicleta. Em um tempo eu tive que usar uma bicicleta para me mover, uma vez que eu estava dentro do Irã, é claro. E então eu também fiquei em um lugar, eu fiquei em um hotel. E então, depois disso, eu peguei a bicicleta novamente, eu fui de bicicleta no meio das pessoas. E então, em um ponto, foi quando eu desliguei as defesas aéreas, o sistema de detecção. E, sim, de bicicleta, me movendo de bicicleta e falando com alguns deles, e eles não sabiam que eu estava falando com eles. Então, um tempo muito importante na vida da igreja, uma hora muito séria na vida da igreja. E então, eu fiquei em um lugar lá, falei com eles, mas você vê, eles não sabiam que eles estavam falando comigo. E eu até fui aonde o sistema deles estavam, as telas, os monitores, e novamente naquele lugar
Desliguei os sistemas para poder defender os aviões israelenses, para proteger os aviões de ataque israelenses, para que agora eles pudessem entrar. Mas usando uma bicicleta, eu estava circulando com uma bicicleta e ninguém pôde me detectar, diz o Senhor Todo-Poderoso. De fato, um tempo impressionante.